A paz do Senhor Jesus, irmão. Vamos ler aqui para a leitura da palavra de Deus, né? Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 adiante. Diz assim: E viu um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja a presença fugiu a terra e o céu, e não acharam lugar para ele se esconder. E vi o morto grande e pequeno, o que estava diante de Deus, abriu o livro, abriram outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito no livro, segundo as suas obras, e deu o mal morto que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia, foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmão, terrível foi a visão que João viu ali, né? No dia do juízo final, né? O julgamento, a qual é o prestamento de conta, que vai reunir todas as nações diante do trono de Deus para ser julgado pelas suas obras, que está escrito no livro. Então, irmão, ele viu, grande foi a terrível aquela visão. O céu e a terra procurou lugar para se esconder, mas não achou. E dele viu o trono branco, Jesus Cristo descendo do céu endereçado, escoltado com seu exército celestial, e todas as nações dobravam seu joelho diante dele para ser julgado. Foi aberto ali o primeiro livro, e depois o segundo, que é o da vida. O primeiro livro é aquele que está escrito lá na frente, que fala assim: eis, eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar todas as coisas que está acontecendo na igreja, que o anjo fica anotando tudo que está acontecendo na igreja de certo e de errado para ser aberto naquele grande dia. Irmão, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Foi aberto o livro e Jesus chamava cada um pelo seu nome. Vinde bendito do meu Pai, herdar por herança a nova Jerusalém, que está preparado para vós em Deus da fundação do mundo. É necessário o livro ser aberto naquele dia que Jesus chama pelo seu nome. Se o seu nome estiver escrito ali, Jesus chama. Mas se não tiver, não será chamado. Será reservado para a cadeia da escuridão. E ali Jesus começou a chamar um para um pelo outro, um por um, para prestar conta diante daquele trono, diante das nações, diante dos anjos de Deus. E mostrava aqueles que andavam de qualquer maneira na presença de Deus, como a obra dele foi fraudulenta, como ele enganou o povo, muitos pastores, como ele era avarento, e para ele separava para a esquerda, que ele tinha perdido a salvação e seu galadão. O acerto de conta naquele dia é terrível, irmão. Por isso que eu falo, nós temos que preparar a nossa vida, consagrar a nossa vida, porque sem consagração não verá Deus. Muitos pastores estão brincando com a vida dele, com a vida das ovelhas. Não estão apacentando, porque ele não teve a visão como eu vi o trono branco o dia que eu fui arrebatado. E Deus abriu o primeiro livro, depois o segundo livro, chamava um por um. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmão, a pessoa passa pela primeira morte física, que é do corpo. Depois aqui está escrito a segunda morte. Naquele dia vai ser a segunda morte. A primeira morte é quando nós estamos aqui na terra. A segunda é no dia daqui, ó. Que quando Jesus
abrir o livro que chamar que o seu nome não estiver escrito no livro da vida, que vai ser achado em falta diante do trono branco com Deus, com Jesus, vai ser lançado. É a segunda morte. Muitos não estão se preocupando, estão dentro da igreja andando de qualquer maneira, em fornicação, em adultério, não prepara a sua vida. Até a terra e o céu procurou lugar para se esconder e não achou, irmão, de tão terrível que era aquela visão. Irmão, nós temos que preparar o nosso dia, chamado hoje, a nossa vida com o Senhor, para que naquele dia nós achamos diante de Deus o nosso nome escrito no livro da vida e que nós seja chamado pelo nosso nome. Escutamos a voz de Jesus: vinde bendito do meu Pai, herdar por herança tudo isso que tem preparado para vós, Deus da fundação do mundo, porque vós é digno de receber, porque sofreste na terra, andaste perseguido, mas não negaste o meu nome. Aleluia. Muitos negam Jesus com um pedaço de pão, um prato de comida quando falta, nega Jesus em tudo, nega Jesus quando está diante da televisão, essa idolatria, nega Jesus quando se paparica, se pinta tudo, não vai entrar de qualquer maneira. A morte e o inferno cessou, irmão, não haverá mais morte, foi lançado no lago de fogo o diabo com teus anjos e todo aquele que fazia vontade de Satanás. Irmão, faz por onde, anda na obediência, para que naquele dia o seu nome seja achado no livro da vida. Naquele grande dia, irmão, vai ser chamado essa nação toda para prestar conta ao Senhor. O mar deu o morto que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia. O inferno deram os mortos que nele havia, devolveram. No cemitério, irmão, aqueles que estavam enterrados voltaram tudo em vida para ser julgado. O mar vomitou aqueles que foram morridos, afogados nele, voltou tudo em vida para ser julgado. É a segunda morte. A primeira morte é aqui na terra, a segunda é no dia do juízo final. Irmão, muitos estão brincando com Jesus, muitos estão pregando dentro da igreja por amor ao dinheiro, mas não ensina a igreja a respeitar e andar na doutrina, ter moral com Deus. Muitos estão andando fraudulentamente. Aqui Deus mostrou essa visão para João, para passar para a igreja, deixou escrito para escrever, para que nos dias de hoje os pastores passam para a igreja e eles não estão passando. É como eu vi no arrebatamento, muitos ficavam para trás, cobravam do pastor. Eu perdi a salvação por causa de vocês, que não pregavam a verdade, vocês nunca ensinou que era assim, que era para fazer, para se comportar na presença de Deus. Culpado é você que eu fiquei para trás, e agora o que eu faço? Aí, irmão, a porta da graça fechou. Pum. Naquele grande dia, quando o juízo final acontecer, o julgamento, o grande julgamento, a porta da graça vai se fechar. Aquele que está com Cristo tem gozo eterno, mas aquele que foi lançado vai ter tormento eterno, eternamente. Aonde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga, é pranto, ranger de dente e grito de misericórdia de noite. Vocês querem ir para lá? Esses pastores que andam pregando de qualquer maneira, amor, dinheiro se conserta hoje, meu irmão. Porque naquele grande dia Deus vai falar: você ouviu a pregação, eu falei na boca do meu servo, te chamei para o conserto. Essas igrejas desmarteladas que andam na vaidade, falando que não tem problema. Não tem problema não, você pode andar do jeito que você quiser. Também não tem problema, você não herdará o reino do céu. Porque você não entra de qualquer maneira. Você pode fazer tudo. Só tem uma coisa que você não pode fazer: entrar na vida eterna. Aí você vai ficar de fora. A única coisa que você vai ficar de fora é a coisa mais preciosa e a mais interessante da nossa vida, a qual que nós não devemos lançar fora. Irmão, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus deixou escrito aqui porque Ele te ama. Jesus te ama, irmão. Se conserta com Jesus, deixa de ser ignorante.
Se conserta com Jesus, abandona as suas vaidades, abandona a sua idolatria. Vocês são idólatras. E faz um concerto com o Senhor hoje. Fica na paz do Senhor Jesus. Prepara para encontrar com teu Deus, Israel. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.